só tem ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a mão na minha cama, vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Oh. Vai dar tudo certo. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa 9ª aula da nossa Escola Bíblica do Discípulo. Nós estamos nesses dias, nessa jornada de estudo, estudando sobre fé e estamos agradecidos a Deus por tudo aquilo que temos aprendido do Senhor, lições maravilhosas para renovar a nossa fé e para fortalecer também a nossa confiança no exercício desse poder extraordinário à disposição de todo aquele que crê. Hoje, lição de número 9, com o seguinte título: Os Inimigos da Fé, parte 1. Nessas duas lições trataremos dos inimigos da fé. Consideraremos o bom combate da fé do cristão, conforme é mencionado em Carta de Paulo aos Timóteos, a sua primeira carta, capítulo 6, versículo 12, que diz o seguinte: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamado, e de que fizestes a boa confissão perante muitas testemunhas. Esta é uma das lutas que o crente é conclamado a travar. Alguns dizem que vão lutar contra o diabo,
Mas é preciso ter clareza de que Jesus já derrotou o diabo em nosso favor. Assim, travar o bom combate da fé é resistir aos inimigos da fé, ou impedimentos para o exercício, para a prática da fé. Obviamente, se não houvesse inimigos da fé, não haveria nenhum combate envolvido, não é verdade? Então, por incrível que pareça, a nossa maior luta para a prática da fé, veremos, tem a ver com as nossas próprias limitações. Ou seja, os nossos inimigos têm a ver com a nossa incompreensão, com relação à nossa posição e condição diante de Deus. Bem, vamos então aos inimigos da fé, aqueles que realmente atentam contra a nossa fé. Inimigo número 1. Falta de compreensão sobre o que significa ser nova criatura em Cristo. Segundo a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não compreender o que significa ser nova criatura dificulta a nossa vida de fé. Muitas pessoas não se dão conta de que realmente são outras pessoas depois do encontro de salvação com Jesus. Acham que quando foram salvas, Deus simplesmente perdoou os seus pecados. Olha, minha gente, seria de pouco proveito se fosse somente isso que o crente tivesse recebido, pois seria ainda um filho do diabo e ainda iria para o inferno. Colossenses capítulo 1, versículo 3 diz o seguinte: ele nos libertou do poder da escuridão, e não só isso, e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. Efésios capítulo 2, versículo 3 a 6 vai dizer: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nascer de novo, tornar-se nova criatura, está no pacotão da salvação. Portanto, não somos apenas pecadores perdoados. Quando a palavra de Deus diz que tudo se fez novo, ela não quer dizer que você foi melhorado, como se fosse um pneu recalchutado. De modo nenhum. Ela quer dizer que você foi recriado, você foi refeito, e que há uma nova realidade a seu respeito. Muito depois de ter nascido de novo, ainda muitas pessoas podem viver presos à velha vida, onde essas realidades da nova criação não estão tão reais assim. Constantemente nós ouvimos as pessoas declararem, na verdade, que estão confusas por não verem automaticamente o cumprimento dessas verdades. Somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 12, capítulo 1, 12 e 13 diz: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
Acredite no seu novo nascimento. Você não é mais a mesma pessoa. Você está inserido por Deus numa realidade de poder e autoridade. Lembre-se, fé é crer, se apossar e não sentir. Inimigo número 2, não compreender a nossa situação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30, diz: porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus. Nós tornamos o povo de Deus e somos salvos. Uma boa atividade a ser feita é ler todo o Novo Testamento, e especialmente as epístolas. Bem, as epístolas são as cartas. O Novo Testamento tem 14 cartas. 13 delas são as chamadas cartas paulinas, que foram escritas pelo apóstolo Paulo. Para mim, particularmente, Paulo escreveu as 14 cartas. Entretanto, há uma discussão sobre a carta aos Hebreus, ok? Então, uma boa prática é você ler as cartas, vamos chamar assim de cartas paulinas e hebreu, e registrar todas as vezes que você encontrar a expressão em Cristo, em que e nele. Registrá-las por escrito ajudará a memorizá-las. Há mais de 140 de tais expressões no Novo Testamento. Se conseguirmos ler esses textos meditando sobre eles, até se tornarem parte de nós, nós encararemos a nossa vida de forma diferente. Uma vez que você foi salvo, não pode mais ser punido pelo seu passado. A justiça de Deus não é questão de sentimento, é um fato. Você é justo, você foi justificado por Cristo. Então, se você não sente isso, você está perdendo de utilizar a seu favor um poder absoluto, inteiramente à sua disposição. Vejamos alguns versículos que falam sobre a nossa situação em relação a Cristo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2 a 3. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais, por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Olha só, essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecido com o Senhor, que é o Espírito. Gálatas capítulo 3, versículo 7. Porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo, e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Ou seja, em Cristo Jesus há uma vida muito melhor. Aquilo que você não viveu ainda está disponível nele. E à medida que ler esses versículos, devemos declarar: é isso que somos, é isso que eu sou, é nisso que Cristo me transformou, é isso que possuímos em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 2, versículo 9 e 10 diz: pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. E, por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina sobre os poderes e autoridades
espirituais. Gente, se a gente não entender a nossa condição, a nossa situação, o nosso poder, não tem como exercer a fé. Então, o inimigo da fé é muitas vezes pura falta de conhecimento. Jesus orou ao Pai: todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Que haja neles aquele amor com que amaste e também eu neles esteja. Cristo deixa claro: quando somos um nele, desfrutamos do mesmo amor do Pai que ele próprio desfruta. Deus se deleita em nós, tanto quanto em seu próprio Filho Jesus. Ele diz: amo todos os que estão no meu Filho, pois todos os que são dele, de Jesus, são meus. O Pai falando. Inimigo número 3, falta de compreender a justiça. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, é o que nos diz 1 João, capítulo 1, versículo 17. Logo, pelo novo nascimento, ficamos sendo novas criaturas justas. Fomos criados por Deus em Cristo Jesus. E Ele nos fez novas criaturas justas. Justos, pastor? Sim, senhor. Somos filhos e filhas de Deus, como se nunca tivéssemos pecado. Simples assim. Podemos ficar na sua presença sem nenhuma consciência de pecado, sem sentimento de culpa nem vergonha. Não precisamos ficar paralisados de medo. Podemos entrar na presença de Deus porque é o lugar certo para nós. Quando nascemos de novo, nossos pecados foram perdoados, porque a nossa vida pregressa cessou. Deus disse que não se lembraria das nossas transgressões. Jeremias capítulo 31, versículo 34, a parte B, Deus está dizendo: eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Eu, o Senhor, estou falando. E se Ele não se lembra delas, por que nós nos lembramos? Alguns podem perguntar. E alguns podem dizer: mas eu cometi tantos pecados, né? Depois mesmo que eu me tornei cristão, como é que eu posso ser justo? É verdade que a Bíblia diz que se você diz que não tem pecado, você está mentindo. Não é? A Bíblia diz que se você falar que você não peca, você está chamando Deus de mentiroso. Mas essas perguntas de eu sou pecador, então o que eu faço? Tem resposta em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando pecamos, sentimos-nos culpados e com sensação de injustiça. Sentimos-nos indignos de chegar à presença de Deus. Quando, porém, confessamos os nossos pecados, Ele nos perdoa e purifica. Recuperamos a nossa condição correta, a nossa condição ideal diante dele. Se uma empresa na qual você tinha uma dívida, mas aquitou, lhe manda uma carta cobrando novamente, você vai pagá-la? Ora, claro que não. Muitos crentes estão agindo assim, querendo pagar a dívida de novo porque não se sentem dignos. Na cruz, Jesus estava sendo oferecido como cordeiro. Ele foi ao Santo dos Santos apresentar o resultado do sacrifício dele. E como sabemos, foi aceito. Você não é apenas justificado. Você é a própria justiça de Deus em Cristo. E só para esclarecer, o conceito de justiça de Deus não consiste em que ele deva algo ao ser humano,
mas naquilo que ele se deve a si mesmo, em vista do bem que quer para você. Então, esse é o inimigo que precisa ser vencido. Inimigo número 4. Não compreender o nosso direito de usar o nome de Jesus. É um direito, não é? Eu sei que às vezes as pessoas ficam, eu reivindico, fica dando ordem para Deus, para satisfação das suas próprias necessidades. Mas há um direito de você usar o poderoso nome de Jesus. Às vezes a nossa fé não está em pleno exercício, porque a gente não faz isso. É um inimigo da fé. João capítulo 16, 23 e 24 diz: quando chegar aquele dia, vocês não me pedirão nada, e eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês pedirem ao Pai alguma coisa, em meu nome, Ele lhes dará. Olha o poder do nome de Jesus. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Quando temos plena consciência do poder do nome de Jesus, quando compreendemos o que aquele nome é capaz de fazer, o que fará, podemos derrotar Satanás e desfrutar da vitória. No capítulo 16 de Marcos, Jesus disse aos seus discípulos: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Esses sinais seguirão aqueles que creem no Evangelho, aqueles que creem em Jesus, aqueles que creem no poder de Deus e nessa força incontrolável à nossa disposição. Ou seja, aqueles que seguirão a Jesus com fé. Os que têm fé. Isso não é só para a igreja primitiva. Esses versículos não são versículos só para os apóstolos, somente para pregadores, somente para pastores muito poderosos, para líderes de células e super... Não, é para todos. Os crentes podem expulsar demônios, falar novas línguas, impor as mãos sobre os enfermos para serem curados, e tudo isso através do poder que há no nome de Jesus. Use com segurança o nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Então esse é um direito que você tem, além do direito que você tem de estar debaixo da justiça. Deus justificou você, você é justificado pela fé. Quando você aceitou Jesus Cristo, Deus bateu um carimbão em você, na didática do pastor Melquisedeque, e ele escreveu sobre você justo. Você foi justificado pela fé. É pela fé que nós somos justificados em Cristo Jesus. E aí nós passamos a ter paz com Deus. Então, saiba da sua situação. A Bíblia diz que você morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo e foi colocado num trono de autoridade e poder. Essa é a situação que você se encontra agora, tá? Essa é a sua condição. E nós começamos dizendo que a falta de compreensão sobre essas verdades é um grande inimigo da fé. Que o Senhor realmente possa encher o seu coração de sabedoria e que você possa se apossar dessas verdades, de quem você é, qual é a sua condição, qual é a sua posição, qual é o poder que está à sua disposição no reino dos céus, nos lugares celestiais e aqui na sua vida, para você viver a vida que Deus tem preparado para você. Vença os seus inimigos, exercite a sua fé,
agrade o coração de Deus, porque sem fé é impossível agradá-lo. E viva o melhor daquilo que Ele tem preparado para você. É o que nos diz a palavra e é aquilo que nós buscamos no Senhor. Amém? Vamos orar? Pai querido, Deus maravilhoso, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse dia que o Senhor nos dá, o privilégio de estarmos mais uma vez ouvindo a Tua palavra. Pai, é inquestionável. A Tua palavra está recheada de afirmações sobre quem somos, Pai. Sobre o que podemos. Porque se o Senhor diz que somos, nós somos. E muitas vezes o inimigo da nossa fé não é Satanás, Pai querido, porque já está derrotado. O Senhor já o colocou debaixo da sola dos seus pés. A Tua palavra diz que Satanás não pode tocar nos seus filhos. A Tua palavra, Pai querido, nos garante que nós estamos guardados e protegidos pelo Seu poder. O que nos falta é compreender. E em compreendendo, Pai querido, colocar em prática. Falta-nos muitas vezes, Pai querido, a informação, o desconhecimento, às vezes, na nossa vida, é de que nós não sabemos quem somos de verdade no Senhor e onde fomos colocados no Senhor. Então vai confirmando isso, Pai querido, vai nos permitindo vencer os inimigos da fé. Vai, Pai querido, trazendo luz ao nosso entendimento e vai nos dando força e coragem para, no nome do Filho amado Jesus Cristo, nós declararmos a vitória que o Senhor nos garante quando diz que tudo que pedimos, se o fizermos com fé, no Seu nome, nós receberemos. Que promessa maravilhosa e que oportunidade fantástica para cada um de nós exercitarmos a nossa fé. Que o Senhor, pelo Teu amor, permaneça presente conosco, dando-nos a segurança e a liberdade de viver em paz. Que a graça de Jesus continue nos concedendo, através dessa bondade imensurável, aquilo que nós nunca mereceríamos: cuidado, proteção, carinho, salvação acima de todas as coisas. E que o consolo e o conselho do Espírito Santo, a voz de dentro, tesouro incomparável, tesouro maravilhoso em vasos de barro, que a voz do Espírito Santo dentro possa ser a voz capaz de nos alertar diante de cada situação, o poder à nossa disposição e quem de verdade somos no Senhor. É a oração que faço. A todos assim abençoando, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Maravilha. Deus abençoe vocês. Tenham um bom descanso e a gente se vê na próxima aula, na nossa 10ª e última aula sobre fé. Fiquem todos na paz do Senhor. Até mais.